A música Lá no Pé da Serra, cantada por Sérgio Reis, é uma música muito importante para mim, porque é uma música que eles dois amavam, né? Fazia parte da época que eles, vamos dizer, namoravam, no começo ali do casamento também. Meu pai, Nelson Queiroz, ele é daqui da divisa de Jardim Piranha, Brejo do Cruz. A origem dele, a mãe dele é Maria Adelaide Queiroz, daqui de São Fernando, do Sítio Ferreiro, e Chico Emílio dos Santos, Francisco Emílio dos Santos, são os pais do meu pai. E meu pai nasceu ali, o meu avô Chico Emílio, com Maria Adelaide, minha avó, na época das antigas, eles viviam de gado. Meu pai foi professor de pessoas históricas aqui de Ucurutu, como, por exemplo, Padre João Medeiros. Foi aluno de meu pai, nessa escola comercial com minha mãe, Terezinha. Conheci o ex-deputado Nelson Queiroz, ex-promotor, ex-prefeito, meu grande amigo, em 1952. O cunhado dele, o doutor Moacir Lucena, que então era pedagogo, fez a Escola Normal de Mossoró, no tempo que a Escola Normal realmente tinha um prestígio. E foi ser diretor do Grupo Escolar Antônio Batista, em Jucurutu. E faltava um professor para o antigo 5º ano primário, hoje ensino fundamental. E ele procurou em Jucurutu, não havia candidatos. E Nelson havia terminado o chamado clássico no Ateneu Norte-Grandense. E houve um problema. Ele sempre foi um homem muito valente, muito sanguíneo, com um colega. E teve um acidente grave. Ele foi parar em Jucurutu a convite do cunhado. Eu alcancei vovô em comício em São Rafael, brincando, dançando, pulando. Eu tenho até vídeos dele aí rodando em redes sociais, que a gente vê esse lado dele também. Que é uma pessoa extrovertida, mas quando estava sério, com raiva, ele era bruto e tinha esse temperamento forte. O cara estava numa reunião pública, tipo um comício, falando dele, e ele ia passando na hora e viu o cara falando, né? E ele foi para perto e acabou tomando o microfone e desmentiu o cara na mesma hora e acabou o comício do cara. A grande colega minha foi Terezinha Lula, que começou lá como aluno no namoro com o Nelson. E era um namoro famoso. E ela chegava para mim, como eu sou conhecido de Jucurutu até o dia de hoje, dizia: Joãozinho, você me dá uma cola boa, que eu tenho que fazer bonito para impressionar Nelson. E passava as colas para ela, e ela tirava boas notas, e assim foi. E no primeiro dia de aula, mamãe saiu muito rápida da sala de aula e papai colocou no caderno dela que ela não saísse correndo de sala de aula, que ela era uma moça de família e que ficaria feio. Ela falou que no outro dia saiu arrastando os pés da sala de aula, muito lentamente. Não admitia realmente reprovação, porque disse: eu estou aqui com todo esforço, podia estar em Natal ou qualquer outro lugar para ensinar. Estou aqui ensinando a vocês porque meu cunhado pediu e precisava de um professor. Então quero rendimento. Naquele tempo não havia internet, não havia nada. Um servidor da Secretaria de Justiça, do Tribunal de Justiça, olhou no Diário Oficial a nomeação de Nelson Queiroz dos Santos Queiroz
para professor do Grupo Escolar Antônio Batista de Curutu. Então ele foi preso, porque houve tentativa de homicídio. Ele foi preso, ficou na casa de detenção um tempo. No entanto, ele tinha sempre um cuidado, uma perspectiva cultural e intelectual. Se preparou para o vestibular e passou lá em Alagoas. Alagoas não necessitava de frequência, né? Hoje era o EAD. Naquele tempo, Alagoas já admitia essa modalidade de ensino. Fez vestibular e passou. E o primeiro ano da faculdade ele cursou, ainda preso. Houve um habeas corpus pelo fato de ele ser bom aluno e assim, ele respondeu, foi condenado a 2 anos de prisão. Então ele teve liberdade provisória. Passada a pena, ele se casou com Terezinha dos Santos Lula, que é a mãe de Nelter, de Jarba, de toda a família. Mas papai se apaixonou, foi amor à primeira vista por mamãe. E mamãe era noiva de outro homem, uma família de Jucurutu. E esse rapaz tinha ido para São Paulo para arranjar um emprego, que naquela época era assim, e voltaria em seguida para casar e mamãe ir embora com ele para São Paulo. Só que o papai foi muito ousado, comprou as alianças, e foi para a praça se encontrar com mamãe com as alianças dentro do paletó branco naquela época, de linho, que se vestia dessa forma. E encontrou mamãe na praça e disse para ela: se você gostar de mim, case comigo, tire esta aliança e coloque esta. E na mesma hora a mamãe dizendo que ele falando e ela tirando a aliança, que iria casar com um doutor. Precisava um candidato para enfrentar Manuel Gangão. E papai convidou Nelson, que era recém-formado. Aí houve uma briga muito grande. Mamãe disse: mas João, você vai deixar de apoiar Manuel Gangão, que é meu primo, é daqui da terra, para apoiar um forasteiro que vem de longe? Veja a radicalização de outrora. Papai disse: ele pode vir de onde vier, mas eu opto para quem tem erudição, conhecimento e cultura. O teu primo é um bronco, com todo o respeito que eu tenho, que é meu compadre. Mas Nelson é um homem formado. Nós precisamos, na perspectiva de Jucurutu melhorar, de um homem que tenha realmente conhecimento, que tenha letras. E a história, meu pai depois como professor, foi promotor de justiça, depois promotor, e aí foi candidato a prefeito, perdeu a eleição para prefeito aqui, eu não me lembro o ano, depois foi eleito prefeito de Curutu. E aí conseguiu chegar a ser deputado estadual de Curutu. Essa história foi muito bonita porque o povo de Curutu, inclusive, na época, em 1974, depois que ele fez uma bela administração como prefeito, construiu escolas em lugares impossíveis, como a escola do Pangoá, em cima da Serra João do Vale, levando inclusive um material nas costas dos animais, de jumentos, de cavalos, de burros. Durante a sua gestão foi um período em que mais se construiu escolas na zona rural de Jucurutu. E recentemente eu realizei uma entrevista com a senhora Francisca das Chagas, que é popularmente conhecida como Chaguinha da Pedra Branca, e ela me detalhou com uma riqueza de detalhes a inauguração do prédio do Grupo Escolar Júlio Pereira, lá na Pedra Branca, né? Então, aquele dia festivo, o significado, a importância que teve para a comunidade, para aquela comunidade rural, a inauguração daquele grupo escolar, daquela escola. Porque na década de 60, anos 60, 70,
a criança, o jovem que residia no campo, principalmente nas comunidades mais distantes da nossa cidade, o acesso à instrução primária era muito resumido. Nem todos tinham acesso, apenas aqueles cujas famílias possuíam casas no centro da cidade, né? O Jucurutu se resumia ao que hoje é o centro antigo da nossa cidade, eles tinham condições de vir estudar. Então essas crianças que moravam no campo, elas ficavam muito à mercê do processo de escolarização. Quando as famílias possuíam condições financeiras para contratar professores particulares, elas eram alfabetizadas. Então, fundar escolas, grupos escolares na zona rural era um marco de desenvolvimento social, cultural e pedagógico para aquela época. Então, a inauguração, a construção dessas escolas teve um significado muito importante para aquelas comunidades e hoje se torna um objeto de investigação para o campo da história da educação, não somente de Jucurutu, mas do Seridó Norte rio-grandense, porque ele foi um político visionário. Enquanto educador, enquanto professor, eu percebo nele, ao pesquisar, ao estudar, analisar os documentos da época, a entrevistar alunos daquela época, né, como a educação era importante para ele. Nos desfiles de 7 de setembro, principalmente, quando nós comemoramos a nossa independência, ele criava condições, o município criava condições para que todos os alunos de todas as escolas da zona rural comparecessem devidamente fardados. E para ele, enquanto gestor, aquele momento tinha uma representatividade muito grande, porque era a leitura que eu faço é que aquilo ali era uma prestação de contas para a sociedade de que a educação ela não estava restrita apenas à zona urbana. E depois meu pai foi deputado estadual. Em 1974, o povo de Jucurutu fez uma campanha com os amigos e amigas e deram um carro para ele, um Fusquinha, um Fusca 0 quilômetro, em 1974. E ele foi eleito deputado estadual com 9.199 votos. Dos 24 deputados, ele ficou no 15º lugar. É um caso sui generis. E ao invés de o político dar dinheiro ao eleitor, o eleitor é quem deu dinheiro a Nelson Queiroz para comprar esse carro. Uma coisa bonita. E eleito deputado estadual, fez uma grande gestão. Ele teve 4 mandatos, foi eleito em 1974, depois em 1978, depois em 1982 e 86 foi a sua última eleição. E quero dizer a vocês, porque o meu voto, a minha eleição não depende de dinheiro. A minha eleição depende do aconchego e do amor e da amizade e dos trabalhos prestados que eu tenho perante o Rio Grande do Norte. E ele ficou com esse histórico político bonito. Foi quando surgiu a minha vontade de entrar na política, muito jovem, e eu sabia que para entrar na política eu precisava ser prefeito de Jucurutu. E ele não queria que eu fosse prefeito de Jucurutu. Meu pai era contra colocar filho para prefeito de Jucurutu. Me lembro que na eleição de 1976, se não me engano, Pacífico foi eleito prefeito. O nome escolhido na época foi de Jarbas, meu irmão mais velho. E meu pai não aceitou o nome de Jarbas, foi aclamado na época. Jarbas, meu irmão mais velho, meu pai não aceitou e colocou Pacífico. Depois de Pacífico, eu fiz um trabalho de conscientização com os amigos de meu pai. Minha mãe também me ajudou muito. Meu pai estava ficando um pouco cansado. E aí precisava que a gente conscientizasse ele para que eu fosse candidato a prefeito de Jucurutu, para depois eu ser deputado estadual. E graças a Deus, aos amigos de meu pai, a minha mãe, Terezinha, a gente conscientizou meu pai para que me colocasse para prefeito de Jucurutu. E Nelson, muito entusiasmado na campanha política, de Nato subiu o palanque, como se dizia antigamente. Eu estava lá,
mais como afiliado, que eu nunca quis militância política, mais como afiliado de Dinarte e acompanhando o papai, do que realmente participando da campanha política. Então, ele tomou a palavra, Nelson, falou muito, e lá pelas tantas estava discussando, falando de Dinarte. Este homem só tem o 5º ano primário. Naquele tempo, depois do 5º ano, tinha um complementar, que era o 6º ano. Esse homem nunca estudou e hoje é primeiro secretário do Senado. E se ele tivesse estudado? Aí, Dinarte, pega aqui na manga dele, se ele tivesse estudado, hoje era promotor de Jucurutu, que era o cargo que ele disse. Jucurutu aqui estava um inverno muito grande. E a barragem enchendo, a barragem de Armando Ribeiro Gonçalves. E estava sendo feitos os diques. E meu pai, como deputado, na época, e o prefeito, ele mobilizou o governo do estado, como deputado estadual, e trouxe as máquinas do governo do estado através do governador José Agripino. Eu era prefeito e, na época, Apolônio Tavares, eu construí, coloquei em Jucurutu, não tinha rádio, coloquei uma difusora. Essa difusora é um local alto espalhado para a Vila Santa Isabel e lá para a parte do alto da Escola Antônio Batista. E ele era o locutor na difusora no município, na sede da prefeitura de Jucurutu. E meu pai, na época, pegou a difusora e fez um discurso para o povo de Jucurutu, já tarde, à noite, e dizendo que o povo trouxesse, quem tiver pau, traga pau para bater na parede do dique, para reforçar, para não arrombar essa parede do dique, para não inundar a cidade de Jucurutu. Então, digo mais a vocês, ainda hoje estive com os engenheiros do DENOX, o doutor José Mário e mais 2 engenheiros que estavam verificando esta obra que tanto preocupa Jucurutu, esse dique. E eles vieram para justamente fazer as melhorias necessárias para que nós não tenhamos mais aqueles grandes problemas que sofremos no inverno deste ano. Terezinha era de uma caridade, de uma simplicidade, não tinha nada na casa dela, mas era de um acolhimento muito grande. Ela morava aqui em Natal, já tinha vindo do Rio de Janeiro para cá. Eu ia sempre visitá-la, queria muito bem. Eu fiz o enterro dela, fiz o enterro de Nelson. Então, o seguinte, a casa dela era uma verdadeira... Foi ela que inventou a casa de apoio no Rio Grande do Norte. Era cheia de gente de Jucurutu. Ela tinha um jipe velho que ela andava, chinela havaiana, de qualquer jeito. Ia levar gente para fazer exame, para tirar sangue, radiografia, para consulta médica e assim por diante. Eu presenciei na casa dele, que era na Afonso Pena, quase esquina com o Juan Mossoró, tinha alpendre, mas alpendre era rede. Terezinha cozinhava um saco de 5 quilos de arroz e 2 quilos de feijão para o almoço. E o pessoal doente era tratado como se fosse de casa. Quem estava melhor ajudava os outros. E assim pronto. Era realmente uma liderança forte. E ninguém negava um voto a Terezinha. Ninguém. Era muito querido. Foi Terezinha quem fez Nelson, Nelta, todos eles políticos e líderes de Jucurutu. E por onde ela passava, ela deixava esse carinho. Ela chegava em determinados momentos do Valfredo Gugel, alguém precisava de uma coisa, e ela fazia uma cota ali, até com os médicos que estavam atendendo, para comprar aquilo que aquela pessoa precisava. É tanto que nós tínhamos aquelas cadeiras de balanço, aquelas cadeiras de ferro em casa, e ela chegou no Valfredo um dia e encontrou uma vozinha que estava acompanhando uma neta. Ela mandou deixar uma cadeira de ferro, de balanço, para a senhora sentar. Um dia, Terezinha chegou com a mulher doente, morrendo quase, lá no Hospital Onofre Lopes. Terezinha invadiu o centro cirúrgico, sem roupa, sem nada, toda
os pés cheios de poeira, invadiu. E disse ao doutor Carlos Hernando, lá tem uma pessoa de Jucurutu que precisa ser operada com urgência. Se você não atender esta mulher, minha conterrânea, nem é porque seja minha conterrânea, que ela precisa, eu movo uma ação contra você junto ao Conselho Regional de Medicina por omissão de socorro e também pelo fato de deixar a pessoa morrer à míngua aqui na porta do hospital. Aí, ele era um homem muito diplomata, muito educado. Dona, como é o nome da senhora? Terezinha dos Santos Irmãos, pode chamar Terezinha Lula que está conversando. Dona Terezinha, a senhora vai esperar lá fora. Assim que eu terminar aqui a cirurgia, eu vou atender a mulher. Se for caso de cirurgia, eu fico aqui mais tempo e opero. E assim fez. E ela não tinha hora para dormir. Foi quando catucou Nelson, que era o prefeito, para pleitear, brigar pela a famosa Luz Redentora de Paulo Afonso, assim que chamava, a Redentora, não é? E ele conseguiu. Graças ao pedido de Terezinha, nós temos a Luz de Paulo Afonso, graças a Terezinha Lula. E o seguinte, o primeiro hospital de Jucurutu aconteceu graças a Terezinha, que era o seguinte, os doentes a prefeitura mandaram para Caicó, só se via os carros, não tinha nem ambulância. Ela disse, não é justo, a pessoa morre no caminho. Aí disse a Nelson, vamos construir aqui um pequeno hospital, onde hoje eu acho que é a biblioteca, ali tem, não sei se é a biblioteca, ali tinha uma casa grande, onde foi o primeiro hospital. E foi lá que começou, como médico, Dr. Costa, que é o pai de Julinho, sobrinho de Nelson. Foi lá que começou Sancler, foi lá que teve Luciano. Depois é que foi construído o Hospital Novo. Mas, digamos assim, a ideia da luz, a ideia do hospital foi realmente de Terezinha. E outras coisas, né? É um fato que eu não disse antes, mas digo agora, que é um fato importante. Terezinha era uma pessoa cristã, católica, de muita caridade. Ela chegou a ser filha de Maria, uma associação católica, e levou Nelson de volta à igreja. Nós morávamos em Caicó e mamãe estava numa farmácia comprando um remédio. E ao lado dela tinha um senhor que ela não conhecia, comprando também um remédio. E nesse exato momento, esse senhor teve um problema seríssimo, caiu e faleceu nos pés da minha mãe. O que mamãe fez? Levou o corpo, transportou esse corpo para a casa dela, colocou na cama dela, foi fazer uma cota, pedindo, mendigando valores. Esse papai era promotor de justiça em Mossoró, só vinha final de semana para casa. E ela fez uma cota na cidade de Caicó, comprou um caixão. Através do documento e da Rádio Rural de Caicó, ela localizou de onde esse rapaz era. E com essa cota comprou o caixão e mandou deixar esse rapaz na localidade que ele residia. Ela sabia muitas vezes a dificuldade daquele cidadão de pagar o alimento diário e tirar do seu salário, e ela muitas vezes dizia, não, você venha fazer refeição aqui em casa. Então ela fazia isso com muita gente que morava próximo, às vezes um estudante que, embora não morando na casa dela, mas morava na casa do estudante, tinha dificuldade de se alimentar, de custear o seu alimento, e ela dizia, você precisa, venha fazer as suas refeições aqui, né? Então era uma casa sempre que tinha bastante gente, e vovô, diante daquilo, vamos dizer assim, a gente almoçava. Quando terminava o almoço, não tinha aquele negócio de você ofertar uma sobremesa, porque era tanta gente que você, se fosse fazer sobremesa, já não dava, né? Então, tinha um sorveteiro lá próximo que ele já sabia. Tanto sabia para ir fazer a refeição lá, de forma gratuita,
né? Eles já economizavam do almoço. E no final do almoço, vovô pagava o carrinho inteiro de sorvete lá na calçada e era a sobremesa de todos que almoçavam ali. Então, era aquele carrinho que você fazia a bolinha, botava na casquinha e era a sobremesa de todos que almoçavam lá. Era a compra daquele carrinho de sorvete e era a sobremesa para todo mundo, né? Então, é esse casal maravilhoso que sempre acolheu não só a família, mas os agregados que tinham uma visão, eles tinham um sentimento como se fosse um filho, como se fosse um neto. Eles foram realmente, assim, tudo que eles faziam, acabaram com que eu tomasse essa decisão de fazer a faculdade de Direito. Fiz essa faculdade de Direito e passei para o turno noturno. E meu avô, ele começou a todo dia ficar acordado esperando eu chegar em casa. E às vezes ele não se dava por satisfeito, eu já estava no quarto, deitada, ele abria a porta do meu quarto para confirmar que eu estava em casa. E teve um dia que até que ele abriu e disse: "Você já está aí?" Eu disse: "Já, vô, já estou aqui." E no outro dia ele ia viajar para Jucurutu, eis que deixou um bilhetinho para mim. Nesse bilhete ele dizia: "Minha filha, peço que mude o horário da sua faculdade, porque esse horário me deixa muito preocupado." E esse bilhetinho, assim, é uma prova do carinho que ele tinha por mim, e eu guardo esse bilhetinho até hoje. Meu avô e minha avó são tudo para mim, né? Inclusive, na época da faculdade, quando eu estava pagando a matéria de Direito Empresarial, meu professor era Herbert Spencer, era um grande amigo do meu avô do passado, e ele estava dando uma aula, perguntando também a história um pouco de cada um, e falando também sobre a Constituição Estadual. E aí ele falou que meu avô era o relator geral da Constituição, e eu não sabia enquanto neta. Então, assim, meu avô era muito discreto, ele não se vangloriava das coisas que ele tinha feito. Vovó, como minha avó falou, ela nunca não fez faculdade, concluiu apenas o primário, né? Mas eu, como estudante de medicina, e na prática, e no convívio que tenho com outros médicos, eu noto que, às vezes, por incrível que pareça, existem médicos que têm currículos extensos, especializações importantes, mas que, às vezes, faltam neles, que tiveram todo o estudo do mundo, faltam neles uma coisa que vovó Terezinha, sem o estudo, o devido estudo acadêmico, né, ela tem de sobra. Não interessava se ela se conhecia, se era da família de A, de B, se às vezes era gente de Mãe Luísa ali em Natal, a gente na calçada lá da Afonso Pena, morando lá já ela, e eu ia pra lá. E ela chegava um cara lá drogado, pega ali 1 quilo de arroz, pega ali não sei o quê. E eu, vovó, vamos ficar, esse povo tá tudo, tá bêbado, não sei o que. Não, é tudo meu amigo. Ninguém mexe comigo aqui. E realmente, ninguém mexia com ela. E às vezes ela ajudava, às vezes ela pedia a ela, disse, não, você vai usar pra coisa errada, não vou dar não. Vai amanhã, você vem sem beber. E a pessoa ia e voltava e ela dava. Nós participamos da inauguração da nova sede da Câmara de Vereadores de Jucurutu, que recebe o nome de vovô, Nelson Queiroz, e não sei se por ironia do destino, né? E eu disse até, inclusive, no meu discurso, lá na inauguração, que aquela casa ficou de frente ao hospital, que leva o nome de vovó, e a Câmara, que leva o nome de vovô. Então, são dois importantes equipamentos que ficaram um de frente para o outro, e eu disse lá no meu discurso que aquilo eu não acredito que tenha sido por acaso, né? Então, estão ali Nelson Queiroz e Terezinha, um olhando para o outro, continuam um olhando para o outro, se eternizando esse olhar e prestando serviço à população. O hospital, que leva o nome de vovó, e a Câmara de Vereadores, que estão ali sendo pautadas todos os temas da cidade e da população de Jucurutu.
Eu não quero que chores assim por mim. Nosso amor já morreu, tudo já se acabou e o culpado fui eu. Nelson Queiroz!